Já se passaram 29 dias desde o início dessa nova fase da guerra, e Vladimir Putin resolveu soltar declarações que deixam claro seu verdadeiro jogo. Em uma conversa recente, ele afirmou sem rodeios que não há com quem negociar na Ucrânia e que o país precisa, na verdade, de uma administração externa, sob o controle da ONU. Como se não bastasse, ainda se gabou de um feito duvidoso. Em 3 anos de conflito, a Rússia não conseguiu tomar nenhuma região ucraniana por completo. E o mais irônico? Ele mesmo alterou a Constituição para justificar essa postura, como se isso fosse motivo de orgulho. Mas Putin não parou por aí. Deixou escapar que existem indícios de que o Ocidente estaria prestes a sofrer uma derrota estratégica. Uma afirmação bombástica que certamente complica a vida de quem, nos Estados Unidos e na Europa, ainda tenta vender a ideia de que a paz está próxima e que a proposta americana é o caminho. Enquanto isso, em negociações realizadas na Arábia Saudita, a delegação russa insistiu em uma condição absurda: não só os Estados Unidos, mas também os países europeus deveriam suspender parte das sanções contra Moscou. A resposta da União Europeia foi clara: as sanções não só devem permanecer, como precisam ser ampliadas. E como se não houvesse limites para o cinismo, na noite passada a Rússia voltou a atacar a infraestrutura energética da Ucrânia, descumprindo mais uma vez os compromissos assumidos por Putin em conversas com líderes ocidentais. O presidente Zelensky não perdeu tempo e já comunicou o ocorrido aos representantes dos Estados Unidos, que até então acreditavam nas promessas russas de evitar bombardeios a alvos civis. No fronte, a situação segue tensa. Apesar da confiança exagerada de Moscou, a iniciativa estratégica não está nas mãos dos russos. As forças ucranianas mantêm contra-ataques na direção de Pokrovsk e intensificam os combates na região de Kharkiv, onde a situação é descrita como crítica. Já em Kursk, tropas russas chegaram a um posto de controle, mas não há confirmação se conseguiram estabelecer domínio sobre a área. Enquanto isso, na Rússia, a escassez de recursos militares fica cada vez mais evidente. O canal ucraniano Alnova publicou imagens de um velho Jeep soviético Gaz-69, fabricado nos anos 1950, sendo usado pelas forças russas. Se até veículos ultrapassados estão sendo reativados, fica claro que a situação no fronte não é das melhores. Resta saber como essa realidade se reflete nas linhas de batalha e se a tendência de desgaste russo continuará. Mas voltemos às declarações de Putin. Ele foi além e sugeriu que a Ucrânia só poderia voltar a ter um governo legítimo sob uma administração internacional temporária, conduzida pela ONU. Segundo ele, o poder em Kiev está nas mãos de formações nacionalistas como o Batalhão Azov, o que tornaria qualquer acordo impossível. Afinal, quem garante que os líderes atuais permanecerão no poder? Para Putin, a solução seria instalar uma administração externa, como já ocorreu em outros conflitos como no Timor-Leste ou na antiga Iugoslávia. Só depois disso eleições democráticas poderiam ser realizadas e então, sim, um governo confiável surgiria para negociar um tratado de paz reconhecido internacionalmente. O problema é que essa narrativa não se sustenta. Há poucos meses, Putin ainda dizia que Zelensky não tinha legitimidade para assinar acordos, mas que o presidente do parlamento ucraniano poderia fazê-lo. Agora a exigência é ainda mais radical: uma intervenção externa completa. Enquanto isso, Moscou continua a aumentar suas demandas. No último encontro, além de exigir o fim das sanções, a Rússia pediu a liberação de bancos e empresas ligadas ao comércio de alimentos e fertilizantes. Putin também afirmou que suas forças mantêm superioridade estratégica em todo o fronte e que estão próximas de avançar em novas frentes. Mas os fatos desmentem essa confiança. Em 3 anos de guerra, a Rússia não conquistou nenhuma região ucraniana por inteiro. Pior, em alguns momentos, chegou a controlar mais território do que agora. Kherson já esteve sob domínio russo, mas foi retomada. O mesmo aconteceu em Kharkiv, onde a presença russa já foi maior. E as metas iniciais de Moscou? Nem se fala. No começo, o objetivo era tomar Kiev e derrubar o governo ucraniano. Depois, reduziram as ambições para 4 regiões. Agora, nem isso foi alcançado. O que resta é uma realidade cada vez mais clara. A Rússia está longe de vencer essa guerra, e suas declarações grandiosas servem apenas para mascarar a fragilidade de sua posição. Enquanto isso, a Ucrânia resiste e o mundo assiste a mais um capítulo de uma guerra que parece não ter fim. Para acompanhar todos os detalhes dessa história, continue apoiando o nosso trabalho. Sua curtida, seu comentário e principalmente sua assinatura fazem toda a diferença. O algoritmo do YouTube valoriza canais com engajamento, e é assim que conseguimos levar informações confiáveis até você.
Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E para quem já faz parte, nosso muito obrigado. Juntos, seguimos informando e analisando os fatos com independência e profundidade. Uma farsa constitucional que ele mesmo violou repetidas vezes. Se falamos em legitimidade, como ignorar que Putin já ultrapassou, e muito, o limite de 2 mandatos consecutivos? Sua permanência no poder não passa de uma ilegitimidade calculada, um teatro de legalidade que só serve para perpetuar um regime que sufoca a Rússia. E aqui está a verdade incômoda. O país não só precisa, como merece, uma intervenção externa. É a única saída para evitar o colapso total que Putin, deliberadamente, vem acelerando. Ninguém na história fez mais para destruir a Rússia do que ele. Mas surge a pergunta inevitável: se a situação é tão desfavorável para Moscou, por que não avançam? Por que não fecham o cerco em Lugansk ou consolidam ganhos territoriais? A resposta é simples: porque a estratégia de Putin está falhando. A Ucrânia não só estabilizou o fronte em Pokrovsk, como reverteu avanços russos com contraofensivas precisas. Cidades como Torets e Chasiv Yar, que o Kremlin jurava ter libertado meses atrás, continuam fora de seu controle. E não se enganem, qualquer narrativa de terceira ofensiva ou superioridade militar não passa de propaganda para consumo interno, ou pior, para iludir um único espectador, Donald Trump. Aqui Putin cometeu um erro de cálculo perigoso. Ao rejeitar publicamente as propostas de paz dos Estados Unidos, ele não apenas humilhou a administração Biden, mas também enfraqueceu Trump. Como? Simples. Para os eleitores trumpistas, força é sinônimo de liderança. E como um líder forte pode ser visto quando Putin zomba abertamente de suas promessas de acabar com a guerra em 24 horas? Cada declaração do Kremlin é um golpe na credibilidade de Trump, que se vê encurralado entre ceder às exigências de Moscou e perder apoio ou confrontá-las, e admitir que suas promessas eram vazias. Enquanto isso, a Europa assiste a tudo com crescente desconfiança. As recentes exigências russas, como a suspensão de sanções e um cessar-fogo no Mar Negro, são um blefe descarado. A Ucrânia já provou que não precisa de acordos para navegar em suas próprias águas. Seus drones marítimos afundaram ou danificaram quase 1/4 da frota russa no Mar Negro. Moscou não tem como impor sua vontade ali, mas insiste em condicionar a paz a concessões impossíveis. É uma armadilha. Se o Ocidente ceder, legitimará a chantagem. Se não ceder, Putin terá mais um pretexto para escalar a guerra. E é exatamente isso que ele quer. Cada exigência absurda, cada ataque a infraestruturas críticas, como os recentes bombardeios a usinas elétricas ucranianas, é um teste. Putin está medindo até onde pode ir antes que o Ocidente reaja. Até agora a resposta tem sido tímida, mas a paciência está se esgotando. A questão não é mais se haverá uma reação, mas quando e com que força. Para Trump, o dilema é claro: ou aceita ser visto como um fantoche do Kremlin, ou assume uma postura mais dura. Mas há um problema: a máquina de guerra russa já está em movimento, e recuar agora seria admitir derrota. Enquanto isso, a Ucrânia continua a drenar recursos russos e os Estados Unidos, apesar das divisões internas, seguem fornecendo apoio militar. O documento vazado que circulou entre funcionários americanos, aquele que lista 58 países em um suposto acordo sobre recursos energéticos, é mais uma peça desse xadrez geopolítico. Sua autenticidade ainda é questionada, mas uma coisa é certa: Putin não está negociando de boa fé. Ele está ganhando tempo, testando limites e esperando que o Ocidente se canse. A pergunta que fica é: até quando? Até quando o mundo assistirá a essa dança macabra sem agir? A Rússia está à beira de um precipício, e Putin prefere arrastar todos consigo a admitir o fracasso. Mas a história não perdoa tiranos que confundem teimosia com força. E enquanto ele brinca com fogo, a Ucrânia resiste, a Europa se arma e os Estados Unidos, apesar de suas contradições, ainda tem cartas na manga. A guerra não acabou, mas o jogo está virando. E quem apostar no blefe de Putin pode acabar se queimando. Eis o que está em jogo: um documento que não passa de uma armadilha disfarçada de acordo. Um texto que, se assinado, entregaria a Ucrânia de bandeja, sem armas, sem dinheiro, sem segurança, sem nada além de correntes douradas. 17 capítulos de rendição forçada, onde cada linha é um prego no caixão da soberania. 5 homens decidindo o destino de um país, com poder de veto sobre tudo: recursos naturais, infraestrutura, até mesmo a venda de suas próprias riquezas. E o pior: o controle seria eterno, alterável apenas com a bênção de Washington. Uma ajuda que na prática é um saque organizado, lucros para eles, migalhas para Kiev, e a conta sempre paga pela Ucrânia. Zelensky sabe disso.
Por isso joga com o tempo, como um jogador de xadrez encurralado que ainda tem um peão para sacrificar. As condições ainda estão em análise, diz ele, enquanto os Estados Unidos apertam o cerco. Mas a pergunta que não quer calar: até quando essa dança de adiamentos vai durar? Até que a paciência do Ocidente se esgote. Até que Trump, ou quem quer que esteja no Salão Oval, decida que a Ucrânia já não vale o investimento. Porque, sejamos francos, a estratégia de Kiev hoje é uma só: ganhar tempo, na esperança de que algo mude. Seja um novo governo em Washington, seja um milagre na frente de batalha, seja a simples exaustão de Putin. Mas o relógio não para. E cada dia que passa é um dia a menos de munição, de apoio, de esperança. Enquanto isso, a Europa se debate em suas próprias contradições. Macron tenta costurar um consenso impossível: enviar tropas para a Ucrânia, mas só depois que a guerra acabar. Como se a Rússia fosse esperar educadamente pelo fim dos combates para então negociar. Como se Putin não interpretasse qualquer sinal de fraqueza como um convite para avançar. Os líderes europeus sussurram promessas em salas fechadas, mas ninguém ousa dizê-las em voz alta. Porque no fundo todos sabem, o preço de uma intervenção direta é alto demais. E o medo de arrastar a OTAN para uma guerra total ainda é maior do que a vergonha de abandonar Kiev à própria sorte. Mas há algo que você pode fazer. Não com armas, não com exércitos, mas com a única moeda que ainda tem valor: a resistência. Apoiar quem está na linha de frente, seja com informação, seja com recursos. Porque enquanto os poderosos jogam suas partidas de poder, são as vozes independentes que mantêm a verdade viva. E às vezes é preciso mais do que palavras para romper o bloqueio. Às vezes é preciso uma ferramenta que quebre as correntes da censura, que permita acessar a informação sem filtros, que proteja quem ousa desafiar o silêncio imposto. Porque no fim das contas, a liberdade não se defende apenas com tanques. Ela se defende com cada um que se recusa a baixar a cabeça. Precisa ser colocada. E o que mais assombra as nações europeias não é a sombra da guerra em si, mas a dúvida que corrói suas certezas. Até que ponto os Estados Unidos estarão dispostos a honrar suas promessas? Washington, afinal, ainda não assumiu nenhum compromisso concreto. Enquanto isso, Macron soa o alarme: a Europa deve se preparar para um cenário em que os americanos simplesmente viram as costas. Não é pessimismo, é realismo cru. E nesse jogo de incertezas, os líderes europeus já deram o primeiro passo: um compromisso de enviar 2 milhões de munições à Ucrânia nos próximos meses, parte de um pacote de ajuda de 17 bilhões de euros. Mas o que isso significa, senão um reconhecimento tácito de que a segurança do continente não pode mais depender de promessas vazias? A verdade é que a Europa está acordando para uma realidade dura, a de que, se quiser sobreviver, terá que se defender sozinha. Macron não mediu palavras ao afirmar que alguns aliados estão dispostos a enviar tropas para a Ucrânia, não como forças de combate, mas como um escudo estratégico. Não serão soldados na linha de frente, mas uma presença dissuasória, um aviso claro de que qualquer nova agressão russa encontrará resistência. E quem são esses países dispostos a dar o passo? França, Reino Unido, Turquia, Espanha, Finlândia, as nações bálticas, Canadá e Austrália. Alemanha e Itália, por enquanto, hesitam. Mas até quando? O que está em jogo aqui não é apenas a Ucrânia, mas o futuro da própria ordem ocidental. Os Estados Unidos, sob Trump, parecem mais interessados em desmantelar alianças do que em fortalecê-las. Cada gesto de desengajamento americano é um convite à instabilidade. E a Europa agora se vê forçada a escolher: continuar de joelhos esperando por um salvador que pode nunca chegar, ou levantar-se e assumir o controle de seu próprio destino. A ironia é cruel. Os mesmos que criticam a dependência europeia dos Estados Unidos são os que agora sabotam qualquer alternativa. Enquanto isso, Putin não perde tempo. Zelensky alerta que a Rússia se prepara para novas ofensivas, usando táticas de desgaste e negociações falsas para ganhar tempo. E os números não mentem. O ataque ucraniano ao aeródromo de Engels não foi apenas um golpe tático, mas uma demonstração de que a guerra está longe de acabar. 96 mísseis de cruzeiro destruídos em um único ataque. Isso não é apenas uma perda material, é um sinal de que a Ucrânia ainda tem dentes. A questão, então, não é se a Europa está pronta para agir sozinha, mas se ela terá coragem de fazê-lo antes que seja tarde demais. Porque, no fim das contas, a liberdade não se defende com palavras de ordem ou promessas vazias. Ela se defende com ações. E se os Estados Unidos decidiram virar as costas, cabe à Europa provar que ainda há quem esteja disposto a lutar por ela. As operações foram planejadas para desferir 3 ataques com mísseis ao longo de março deste ano.
Além disso, os golpes contra depósitos de combustível estratégico eliminaram reservas cruciais, enfraquecendo a capacidade do agressor russo de sustentar suas operações. A guerra continua, e a Ucrânia escreve sua própria história de resistência. Enquanto isso, a Rússia persiste em seu terror, testando os limites das supostas tréguas energéticas e desafiando a credibilidade dos compromissos americanos. A cada noite, novos alvos são atingidos, como a infraestrutura energética em Kherson, danificada sob o manto da escuridão. Zelensky foi claro: se os Estados Unidos prometeram reagir a violações, é hora de provar. Nós documentamos tudo, de onde vieram os ataques, o que foi destruído, as perdas. Agora cabe a eles responder, afirmou o presidente. Afinal, palavras sem ação são apenas ruído em meio ao fogo cruzado. E o fogo não poupa civis. Na madrugada de 27 de março, drones russos transformaram bairros residenciais em zonas de guerra. Em Zolochiv, região de Kharkiv, 8 pessoas foram feridas, incluindo uma menina de 4 anos e seu irmão de 14. Casas destruídas, prédios históricos reduzidos a escombros, como o Palácio dos Estudantes, erguido no século XVIII por Potemkin para Catarina, a Grande. Boris Filatov, prefeito de Dnipro, não poupou palavras. Que tipo de monstros são vocês, para mirar no coração de uma cidade, em meio a famílias e patrimônio? Sim, reconstruiremos. Mas lembrem-se, este palácio já viu a derrota de Moscou antes. E verá de novo. Enquanto isso, na fronteira com Belgorod, a guerra assume contornos ainda mais brutais. Relatos de soldados ucranianos revelam um caos logístico do lado russo, minas mal sinalizadas, comunicações falhas, comandantes ausentes. Eles jogam roleta russa com suas próprias tropas, descreve um oficial. Falta coordenação, falta liderança. Mas não é incompetência, é desespero. A resposta ucraniana, porém, é precisa. Drones identificam e destroem tanques, reparos de veículos e até grupos de resgate inimigos. Nada acontece por acaso na BNR, República de Belgorod, ironiza Sergei Sternenko, ativista e ex-combatente. Mas se queremos que algo mude, precisamos de mais drones. Muito mais. E as provas não mentem. Imagens geolocalizadas mostram pontes estratégicas em chamas, cortando rotas de suprimento russas. Analistas militares são categóricos: a situação é crítica. Cada ponte destruída é um golpe no abastecimento do fronte. Enquanto isso, a Ucrânia não pede permissão para agir. Ela age. E cada ataque, cada drone que sobrevoa linhas inimigas é um lembrete: a liberdade não se negocia. Ela se conquista. Com coragem. Com sacrifício. E acima de tudo, com a certeza de que, no fim, a história será escrita pelos que ousaram lutar, não pelos que viraram as costas. Isolando zonas de combate e estrangulando nossa logística, o inimigo repete a mesma tática do botão de flor que usou no início da invasão de Kursk. Desdobra grupos de controle tático, consolida posições onde consegue avançar e, ao mesmo tempo, mantém reservas estratégicas na região de Kursk. Fala-se em sucessos sérios, mas a realidade é outra. Nossa defesa autônoma e inteligente está de pé resistindo. E a Ucrânia não pretende ficar estagnada. Enquanto alguns celebram vitórias parciais, nossas forças já redefinem o jogo, pressionando fronteiras e retomando o que é nosso por direito. Nas últimas semanas, imagens de bandeiras russas hasteadas em postos fronteiriços na região de Sumy circularam, um gesto simbólico, mas vazio. O Kremlin tenta vender a narrativa de um avanço inexistente, enquanto nossos soldados mantêm o controle de dezenas de assentamentos estratégicos. A verdade é que cada metro conquistado pela Rússia custa caro. E cada tentativa de avançar para além da fronteira é recebida com fogo preciso. Ninguém sabe ao certo se Moscou conseguirá consolidar posições ou se será empurrada de volta, mas uma coisa é certa: o preço da ousadia russa está sendo pago em sangue. No setor de Pokrovsk, a situação se agravou. Nossas forças recuaram temporariamente em Kotlyarivka, mas o inimigo, por sua vez, avançou em áreas recentemente libertadas, como Pichane. Os combates se intensificaram, embora ainda não tenham atingido o nível de 2 meses atrás. O que chama a atenção, porém, é a dinâmica dos ataques russos. Em março, a intensidade das ofensivas caiu pela metade em relação a fevereiro e a 1/4 do que era em janeiro. Mas na segunda quinzena do mês, os números voltaram a subir, mais da metade do ritmo de janeiro, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. E a tendência é de crescimento. Os russos concentram seus esforços em Avdiivka, onde, apesar das perdas, conseguiram alguns ganhos táticos. Em Uspeniva, por exemplo, o inimigo lança ataques diários com grupos de até 100 soldados, eliminando cerca de 20 combatentes ucranianos por dia.
Não usam veículos leves para transportar tropas, preferem acumular forças sob cobertura de artilharia antes de tentar avançar. Ainda assim, nossas linhas resistem, e qualquer tentativa de fuga para assentamentos vizinhos, como Nova Alexandrivka, é imediatamente neutralizada. A situação é difícil, mas sob controle. O oficial ucraniano do canal Officer descreve ataques recentes na junção entre Pokrovsk e Kurashov como um lembrete da capacidade russa de surpreender. Em 27 de março, uma coluna blindada da 12ª Brigada de Fuzileiros Motorizados foi completamente destruída perto de Andriiva. Drones e artilharia da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais garantiram que nenhum único veículo escapasse. É a prova de que, mesmo acumulando recursos, Moscou não consegue romper nossas defesas. E mais, é a confirmação de que nossas forças não apenas resistem, mas contra-atacam no momento certo, desmentindo aqueles que insistem em pintar a Ucrânia como fraca ou à beira do colapso. Há quem diga que a situação piorou nos últimos meses. Mas piorou para quem? Para uma Rússia que joga homens e equipamentos em ofensivas fúteis, enquanto nós otimizamos cada recurso, cada soldado, cada drone. A Ucrânia luta contra um inimigo com mais tanques, mais mísseis, mais homens e ainda assim impõe derrotas. Não somos perfeitos, temos desafios, mas quem acompanha os fatos sabe, a curva da guerra está se invertendo. Os mesmos analistas que antes duvidavam agora reconhecem que o equilíbrio de forças pende lentamente para o nosso lado. E não se enganem, a propaganda russa tenta vender a ideia de que nossas linhas estão frágeis. Mas basta olhar para Torets, onde a 12ª Brigada de Operações Especiais, Azov, mantém uma defesa inabalável. Recentemente capturaram 20 soldados russos, entre eles, comandantes de pelotão, atiradores e motoristas, muitos recrutados à força em regiões como o Cáucaso e o Extremo Oriente. Esses homens serviam na 9ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, uma unidade formada a partir de antigos voluntários do chamado DNR. Para eles, render-se foi a única chance de voltar vivos para casa e de, quem sabe, serem trocados por nossos prisioneiros. No eixo de Liman, a situação segue tensa, mas sob controle. Nossas forças continuam a desgastar o inimigo, forçando-o a gastar recursos em ataques sem sentido. Cada drone abatido, cada tanque destruído, cada soldado russo que cai é um passo a mais rumo à vitória. Porque esta guerra não se ganha apenas com números, se ganha com estratégia, com resiliência e com a convicção de que no fim a justiça prevalecerá. E a Ucrânia não vai parar. Não enquanto houver um palmo de terra para libertar. Não enquanto houver um único ucraniano disposto a lutar, porque a liberdade não se mendiga, ela se conquista, com sangue, com suor e com a certeza de que, quando a história for escrita, nossos nomes estarão ao lado dos que não se renderam. Quantidade de vidas. Porque cada soldado que cai não é apenas um número em um relatório, é um filho, um irmão, um pai que não voltará para casa. E quando comandantes como esse, que escondem seus nomes atrás de codinomes, tratam suas tropas como peças descartáveis em um tabuleiro, eles não estão apenas traindo a confiança de seus homens. Estão traindo a própria Ucrânia. Mas não se enganem, essa guerra não se vence com covardes que mandam outros morrerem enquanto se escondem atrás de ordens burocráticas. Ela se vence com aqueles que estão dispostos a olhar nos olhos de seus companheiros e dizer, eu vou na frente. Sigam-me. Com aqueles que entendem que cada drone comprado com o próprio salário, cada equipamento improvisado com as próprias mãos, é um ato de resistência. Porque quando o Estado falha, o povo não se rende, ele se reinventa. E é isso que está acontecendo nas trincheiras. Enquanto Moscou joga seus veículos obsoletos, aqueles mesmos gás, 69 dos anos 50, como se o tempo tivesse parado na era soviética, nossos soldados transformam cada centavo em munição, cada ferimento em motivação para voltar ao combate. Eles não esperam por suprimentos que nunca chegam. Eles não confiam em generais que vendem ajuda humanitária nos mercados enquanto seus homens passam fome. Eles agem. Compram drones com o dinheiro de indenizações, dividem rações entre si e, quando necessário, enfrentam o inimigo com as próprias mãos. Porque essa é a diferença entre nós e eles. Eles têm tanques, mas lhes falta coragem. Têm números, mas lhes falta honra. Tem um exército de homens assustados comandados por covardes que preferem filmar execuções de seus próprios soldados a admitir uma derrota. Nós, por outro lado, temos algo que eles jamais poderão comprar, a convicção de que estamos do lado certo da história. E essa convicção não se dobra, não se quebra, não se vende. A pressão russa em direção a Ivaniva e Katerinica não é um acidente, é um teste. Um teste para ver se fraquejamos, se hesitamos, se deixamos que o cansaço nos vença.
Mas eles não entendem uma coisa: a Ucrânia não cansa. A Ucrânia não hesita. A Ucrânia olha para cada centímetro de terra perdida como uma dívida que será cobrada com juros. E quando nossos soldados dizem que vão retomar cada vila, cada rua, cada casa, eles não estão fazendo promessas vazias. Estão fazendo um juramento. Porque no fim, não são apenas as armas que decidem essa guerra. São as pessoas. E enquanto houver um ucraniano disposto a lutar, enquanto houver um coração que ainda bate pela liberdade, enquanto houver um único soldado que se recusa a ajoelhar, a Rússia nunca vencerá. Ela pode avançar alguns metros, pode ocupar algumas ruínas, pode até tentar reescrever a história com suas mentiras. Mas a verdade é que cada passo que eles dão em nosso solo é um passo mais perto do abismo. E nós estamos apenas começando. Eis a verdade nua e crua que o Kremlin não quer que você veja. A máquina de guerra russa não se sustenta com estratégia, mas com desespero. Cada soldado que eles jogam na linha de frente é um número descartável, um corpo a mais para ser consumido pela engrenagem da morte. Não são heróis. Não são patriotas. São vítimas de um sistema que os trata como carne de canhão, que os arranca de suas casas com mentiras, ameaças ou pura coerção, e os lança em um inferno onde a única saída é a rendição ou a cova. Veja o caso de Alexei Vakhrushchev, um jovem com limitações cognitivas, diagnosticado com deficiência intelectual, considerado inapto para o serviço militar, e ainda assim, foi arrastado para a guerra. Não por escolha, mas por chantagem. Ou você assina o contrato ou vai para a prisão por 10 anos. 10 anos por um suposto furto que nunca foi provado. 10 anos de medo contra alguns meses de serviço que, na realidade, significavam ser enviado para a linha de frente sem treinamento, sem proteção, sem esperança. Eles o vestiram com um uniforme, deram-lhe um fuzil e o jogaram na Ucrânia como se fosse um saco de areia para absorver os tiros. E quando ele tentou sobreviver? Quando tentou fugir do absurdo? Foi caçado como um animal, espancado até os rins sangrarem, ameaçado com gasolina e fogo, enquanto seus algozes riam e brincavam de testar seu colete a queima-roupa. Isso não é guerra. Isso é sadismo institucionalizado. E não pense que Alexei é um caso isolado. Ele é apenas mais um nome em uma lista interminável de homens, jovens, velhos, doentes, saudáveis que são sequestrados, enganados ou forçados a vestir o uniforme russo. Em Perma e em Chelyabinsk, em aldeias remotas onde o recrutamento vira uma caçada humana, eles pegam quem encontram pela frente, alcoólatras, ex-presidiários, pessoas com transtornos mentais, até mesmo aqueles que mal conseguem amarrar os próprios sapatos. Não importa. O que importa é encher os batalhões, é manter a ilusão de uma operação especial, que já devorou dezenas de milhares de vidas e ainda assim não consegue avançar um palmo sem deixar um rastro de cadáveres. E o pior? Esses homens, quebrados pela guerra, um dia voltarão para casa. Se voltarem. Porque muitos não voltarão, e os que o fizerem trarão consigo o peso de tudo que viram, de tudo que fizeram, de tudo que foram obrigados a fazer. Vocês acham que um soldado que passou meses sendo humilhado, torturado e enviado para missões suicidas voltará como um cidadão pacífico? Acham que aquele que viu seus companheiros serem explodidos por drones ou enterrados vivos em trincheiras conseguirá simplesmente desligar o trauma? Não. Eles voltarão com pesadelos, com raiva, com a mente fragmentada pelo estresse pós-traumático. E quando isso acontecer, não serão apenas as famílias deles que pagarão o preço. Será toda a sociedade. Já estamos vendo os sinais. O ex-militar bêbado que esfaqueia um vizinho em Arcangels. O recruta que, sob efeito de álcool e desespero, atira em um civil em Volgogrado. O soldado que, ao voltar, não reconhece mais a própria família e se torna uma ameaça para todos ao seu redor. Esses não são incidentes isolados. São as primeiras ondas de uma tempestade que o Kremlin está criando e que mais cedo ou mais tarde inundará a Rússia de violência. Eles querem que você acredite que isso é glória, que é dever, que é patriotismo. Mas a verdade é que cada contrato assinado à força, cada vida arruinada, cada família destruída é apenas mais um tijolo no muro da vergonha que a Rússia está construindo para si mesma. Um muro que um dia desabará sobre todos eles. Enquanto isso, na Ucrânia, nós resistimos. Não porque temos mais armas, mais tanques ou mais dinheiro, mas porque sabemos pelo que lutamos. Cada ucraniano que segura um fuzil, que conserta uma estrada, que doa sangue ou simplesmente se recusa a baixar a cabeça está dizendo ao mundo: nós não somos vítimas. Somos uma nação. E uma nação não se rende. A Rússia pode continuar jogando seus homens no fogo. Pode continuar mentindo para o mundo e para si mesma.
Mas cada vida que eles desperdiçam, cada família que destroem, cada crime que cometem só prova uma coisa: eles já perderam. Porque uma guerra não se vence com corpos. Vence-se com coragem. E coragem é algo que eles nunca entenderão.